Olá, eu sou o Guilherme do Arte da Fortuna e nesse vídeo eu quero falar sobre um erro que muitas pessoas cometem ao realizar investimentos, principalmente investimento em bolsa, tá? E esse erro é demorar muito para realizar um prejuízo e ser muito rápido para realizar um lucro. Uma coisa é verdade, quando você investe em bolsa, por exemplo, você vai ter momentos que você vai perder dinheiro e outros momentos você vai ganhar dinheiro. Isso vai acontecer o tempo inteiro, tá? Se você faz operações, se você investe em ações. E o que determina o seu sucesso é se nas vezes em que você ganhou dinheiro, você ganhou mais do que nas vezes em que você perdeu dinheiro. Então, o somatório de todos os seus sucessos, de todas as operações em que você teve ganho, ele precisa ser maior do que o somatório de todos os momentos, de todos os prejuízos, de todas as operações em que você teve perdas, tá legal? E aí sim, você tem sucesso. Mas o que acontece é o seguinte, Daniel Kahneman, que é um psicólogo que foi ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 2002, ele descobriu um negócio chamado teoria do prospecto ou teoria da perspectiva, que mostra por que as pessoas, em geral, não conseguem cortar um prejuízo rápido e esperar e ter paciência para que um lucro fique cada vez maior, para que uma operação ganhadora ande, tá? E ganhe cada vez mais dinheiro. E a questão é a seguinte, ele descobriu que nós, qualquer ser humano, é mais agressivo no momento em que está perdendo dinheiro e é mais conservador no momento em que está ganhando dinheiro. Então o que acontece é que quando a pessoa está perdendo dinheiro, vamos supor que você fez um investimento ou comprou uma ação e essa ação começou a cair, antes disso você fez uma análise. Por mais simples que tenha sido a análise, você fez essa análise. Isso independe se é análise fundamentalista ou análise técnica, mas enfim, você achou que aquele negócio ia subir, que aquela ação ia subir. E ela não subiu, ela está caindo. E você na sua cabeça, você pensa, cara, mas eu fiz aquela análise e aquele negócio está certo, eu estou certo. Então esse é o primeiro erro, né? Achar que o mercado está errado e você que está certo, né? Então geralmente é o contrário, tá? Na verdade pode ser até que você esteja certo e o mercado errado. Tá? Mas não adianta você tentar remar contra a maré. Se o mercado inteiro achando que aquele negócio acha que aquele negócio tem que cair, ele vai cair mesmo que ele esteja errado e não esteja enxergando o que você está enxergando, tá? E a questão é a seguinte, o menor prejuízo é o melhor, tá legal? Quando o mercado está caindo contra você, a operação está indo contra você, melhor falando, e você demora para realizar aquele prejuízo, a sua mentalidade, né, o seu pensamento, a sua mente começa a trabalhar contra você. Né, e você começa a pensar, cara, eu fiz aquela análise, isso tinha que estar indo para outro lado e não está, e vai voltar, e acaba não voltando. E aí chega num momento em que você se desespera, não aguenta mais aquele ambiente de perda e você zera a sua posição com uma perda gigantesca. Se você já operou bolsa, já operou ações, eu duvido que não tenha acontecido contigo, tá? Porque aconteceu comigo algumas vezes, tá legal? Várias vezes. Quando você está ganhando dinheiro, você comprou operação e, você comprou ação e o papel está subindo e tal, você está ganhando dinheiro, você realiza logo aquele ganho para dizer para você mesmo, para o seu ego, que, você estava certo. Cara, eu comprei e ela subiu e você ganhou dinheiro e realizou. E muitas vezes o que acontece? O papel continua subindo e sobe muito mais. Então geralmente é isso que acontece. Você ganha pouco e quando perde muito. Tá? A maioria das pessoas que operam no mercado acontece isso. Acontece justamente por isso, porque nós somos mais agressivos quando a gente está perdendo e somos mais conservadores quando a gente está ganhando. E o Daniel Kahneman ganhou o Nobel de Economia por conta disso, tá? E tem uma outra coisa do lado da psicologia que foi falada pelo Freud, tá? E complementa muito bem isso para a gente entender o motivo dessa questão, tá? E por que eu estou entrando a fundo nisso? Porque se você entende o que acontece na sua mente quando você está nesse tipo de situação, você pode se manter presente e entender que aquilo está acontecendo com você e você pode tomar uma decisão racional. Tá? Porque esse mecanismo, esse fenômeno, né, melhor falando, que acontece, faz com que a gente tome decisões irracionais.
tá? E não adianta, para você ganhar dinheiro com investimentos, você precisa o tempo todo tomar decisões racionais, sem deixar com que a emoção influencie na sua decisão. Tá? E a questão é a seguinte, Freud disse que existe um negócio chamado princípio do prazer. Tá? O que é o princípio do prazer? É uma coisa simples, é o fato de que os seres humanos, eles buscam o tempo todo tomar decisões de forma com que o seu prazer aumente e o desprazer diminua. Ou seja, você quer o tempo todo estar maximizando o seu prazer e minimizando o seu desprazer. Mas tem uma outra questão que Freud pontua, que é a pulsão de morte. O que é a pulsão de morte? É quando a gente tenta evitar o desprazer e acaba tomando uma decisão irracional por conta disso. Então, por que as pessoas são mais agressivas quando estão perdendo dinheiro nos seus investimentos? Por que elas demoram para realizar uma perda? Porque, uma perda é muito ruim, tá? Então, o que Daniel Kahneman mostrou também, você pode ver nesse gráfico aqui, Daniel Kahneman mostrou nesse gráfico o seguinte, a função de valor, né? Ele mostrou que quando uma pessoa, se fosse possível de medir o prazer ou o desprazer, né, digamos assim, quando uma pessoa ganha 2% numa operação, num investimento, ela tem lá um X nível de prazer, beleza? Se ela perder os mesmos 2%, ela tem um nível maior do que X de desprazer. Então, quando você está no terreno de perda, a magnitude do seu desprazer, ela é muito maior do que a magnitude do seu prazer, tá? Mesmo que você esteja falando do mesmo nível de perda ou de ganho, ou seja, 2% positivo ou 2% negativo, beleza? Então, o sentimento de perda, ele tem um impacto emocional muito maior do que o sentimento de ganho. Quando Freud fala disso na pulsão de morte, né, ele diz que, às vezes, quando você, por exemplo, trazendo para a questão do mercado, quando você está perdendo dinheiro, você não quer realizar aquele prejuízo, porque senão você consuma o fato de que você perdeu dinheiro. Porque enquanto você não zera aquela posição, enquanto você não sai daquilo, pode ser que volte, tá? Pode ser que não, geralmente não, mas pode ser que volte, beleza? Então, quando você evita o desprazer, em alguns casos como nesse, você pode entrar numa decisão irracional. E o problema disso é que no curto prazo você evitou o desprazer, mas no longo prazo, no médio e longo prazo, você teve mais desprazer ainda. Então você poderia ter um prejuízo pequenininho e aquilo, beleza, depois de uma operação ganhadora você compensaria, mas aí você não quis realizar aquele prejuízo pequenininho e aquilo foi aumentando e num prazo um pouco maior você teve um desprazer muito, muito, muito maior. O que você precisa fazer para evitar essa situação? Tá? Em primeiro lugar, você tem que ter um método bem definido e você precisa respeitar esse método. Não adianta nada você ter uma estratégia, um método de ação, de operação, se você não respeita esse método. Então, por exemplo, só um exemplo de um método, tá? É você estabelecer um nível de stop, trazendo para o mercado de ações. Se você comprou uma ação a R$10 e você fala assim, cara, se ela chegar a 9,50 eu zero a posição. Não interessa o que aconteça, eu vou zerar quando ela chegar a 9,50. E aí você tem que realmente ir lá e zerar quando ela chegar a 9,50, tá? Um exemplo. Isso vai depender muito da estratégia. Se você está operando com análise técnica ou fundamentalista, os níveis de stop, digamos assim, vão ser diferentes, tá? A concepção do stop aí vai ser diferente, da saída da operação. Então você precisa deixar o seu lucro andar e deixar o seu prejuízo andar o mínimo possível. Você tem que cortar o prejuízo pela raiz, o mais rápido possível, tá? Então, para isso, você precisa de um método, beleza? Então, se você quer entender melhor sobre um método para investir em ações, tá? Eu recomendo que você baixe aqui, vai aqui embaixo no link da descrição e assiste uma aula gratuita do meu amigo André Fogaça. Eu falei baixo, mas não é baixo não. Você assiste uma aula gratuita do meu amigo André Fogaça, do Guinvest, que é como ganhar de R$1.000 a R$5.000 com dividendos, tá? Então é uma estratégia, tá, de operação em bolsa, em ações, um método muito bem definido e simples de ser aplicado, que pode ser aplicado por qualquer pessoa, tá? Independente do seu nível de conhecimento.
E eu recomendo que você vá lá agora e assista a essa aula para que você tenha um método e não caia nesse erro de demorar muito para realizar uma perda e não deixar o seu lucro andar, beleza? Então, se você quer ter lucro em ações de longo prazo, vai lá e assiste essa aula agora, se inscreve agora, né, para você assistir assim que ela estiver disponível, tá? Que é como ganhar de R$1.000 a R$5.000 com dividendos, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, cara, curta e compartilhe para que essa informação chegue ao maior número possível de pessoas, tá legal? Forte abraço e até o próximo vídeo.